João capítulo 4, versículo 46 em diante, diz assim: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus lhe respondeu: vá, o seu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando estava já a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele e anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor, e informaram: ontem, à 1h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vive. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judeia para a Galileia. Palavra de Deus, amém? Irmãos, eu quero falar com vocês hoje a respeito do poder da simplicidade. Nós temos perdido muitas vezes as coisas especiais de Deus, porque elas se escondem, na maioria das vezes, nas coisas simples e pequeninas. Um pastor que eu acompanho muito diz assim, que nós perdemos muito sobrenatural, porque sempre estamos à espera do espetacular. Muitos de nós perdemos o sobrenatural de Deus que está agindo, porque para que nós tenhamos a sensação externa de que algo sobrenatural aconteceu, eu preciso de algo espetacular. Se eu não ver um vento impetuoso, uma coluna de fogo, se eu não sentir um calafrio, se eu não ver um aleijado se levantando, se eu não ver um mudo falando, não, Deus não está aqui. Se eu não sentir um calafrio na nuca, se eu não cair, não levantar, não ter uma visão, não, Deus não falou. E nessa sempre angústia e espera do espetacular, perdemos o sobrenatural de Deus, que muitas vezes está nas coisas simples do Evangelho. Quando Deus teve encontro com Elias, passou ali todo tipo de manifestação do seu poder, mas foi no sussurro que Deus estava falando com ele. Nessa noite, irmãos, Deus vai falar no teu coração e no meu, através do sussurro do Evangelho, através do poder da simplicidade. Como disse a Renata hoje à tarde, é um dilema do programa que ela gosta de assistir, do Masterchef: menos é mais. Os designers já descobriram isso. Então, antigamente faziam aquelas logos todas complicadas, e de repente vem a Nike com um Czinho mais comprido, e quando você olha para aquele Czinho, você sabe que é Nike. Vem o McDonald's e bota um M amarelo enorme pendurado num poste, escrito mais nada, e eu e você sabemos que aquilo ali é o McDonald's. Os designers sabem que o grande poder da informação está nas coisas simples. Antigamente a gente tinha aquele celular cheio de teclado, e a BlackBerry estava fazendo uma coisa mais complicada que a outra. De repente apareceu Steve Jobs, um tal de Steve Jobs, ofereceu para ele um celular que só ia ter um botão, uma tela enorme e um único botão. Ele falou: isso aí não vai pegar não. BlackBerry investiu em mais botões ainda, e hoje praticamente ninguém sabe quem é BlackBerry, mas a Apple, todo mundo sabe o que é. iPod, iPad, é uma coisa simples. A gente entrava no site da UOL, e eu não lembro se você lembra, mas eu lembro, aquela barra do lado vinha esporte, mulher, homem, família, entretenimento, tinha 1 bilhão de informação que você tinha que ficar acessando, clicando, e veio um tal de Google, botou uma tela branca,
escreveu Google, abriu uma barra embaixo e falou: o que você está querendo? E virou o maior site do mundo e do universo. O poder da simplicidade. Igualmente, quando nós vamos para a religião, nós viemos ali e vemos que Moisés instituiu as leis, os 10 mandamentos, mas os judeus olharam para aquilo e começaram a ver que nos 10 mandamentos tinha 613 letras. Então eles pegaram cada uma das letras e criaram um mandamento a mais. E depois veio os Talmudes, os grandes rabis, e eles acharam que 613 mandamentos era muito pouco. Então começaram a criar vários mandamentos em cima de cada letra do mandamento. E quando Jesus aparece, os 10 mandamentos eram mais de 8.000. Muitos deles se contradiziam entre si. E vem Jesus com a sua simplicidade e fala: toda a lei e os profetas se resume a um só mandamento: ame a Deus de todo o seu coração, ame o próximo como a si mesmo. Aquilo era uma ofensa para o judeu, era uma ofensa para o seu sistema religioso. Eles eram cheios de coisas, cheios de detalhes, cheios de regras, cheios de doutrinas. Aí chega um homem muito simples, com palavras simples, e revoluciona o mundo. Onde hoje até mesmo um ateu pega o seu RG e lá está escrito que ele nasceu 1900 alguma coisa depois de um homem muito simples, que caminhou de maneira simples por apenas 3 anos em seu ministério, num raio de 16 quilômetros apenas, num cantinho do mundo que não valia nada e não vale nada até hoje. O poder de Deus está na simplicidade. Eu já contei aqui, mas eu gosto de contar porque tem algumas coisas que demoram para a gente absorver e precisa ser repetido. Mas quando eu penso no poder do Evangelho, da simplicidade do Evangelho puro e simples, eu lembro da história do Taj Mahal. Taj Mahal é uma das 7 maravilhas do mundo. Você já deve ter visto fotos daquelas gôndolas bonitas na Índia. E aquilo ali, originalmente, era um mausoléu, era uma espécie de tumba. O rei perdeu a sua esposa, e a sua esposa foi cremada, colocaram ela numa caixinha e enterraram ali no cantinho. E o rei, quando viu a sua esposa definida numa pequena caixa cheia de pó, ele decidiu que o amor por ela era muito grande, e não manifestava aquilo que ele sentia, aquela pequena caixa. Então ele decidiu construir uma das 7 maravilhas da humanidade, o tal do Taj Mahal. Demoraram mais de 50 anos para construir, milhares de escravos foram mortos, milhares de toneladas de mármore, de ouro, de prata foram usados. E quando se construiu, o rei já estava morto, e no dia da inauguração, o pessoal começou a limpar aquela construção, e foi limpando. De repente, acharam uma caixinha suja, cheia de poeira. Pegaram a caixinha e jogaram fora. A caixinha era a mulher. Era o propósito de tudo aquilo ali. Eu lembro até hoje, quando eu li a história do Taj Mahal, e pensei: meu, isso aqui é a história do cristianismo. Isso aqui é a história do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia simples, que Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua glória, veio a essa terra, viveu sem pecado algum, mas morreu pelo meu e pelo teu pecado. Ao terceiro dia ressuscitou e dá vida a todos que nele crê, uma vida em abundância eternamente. Fim. Mas às vezes a gente olha para aquilo e igualmente, igual aos judeus, a gente pensa que esse amor que a gente tem por Jesus é tão grande. E o cristianismo foi criando regras e regras e regras e rituais e mais rituais, e grandes capelas, e grandes cargos, e grandes roupas, e grandes chapéus, e o ritualismo atrás do outro, e no fim das contas, aquilo pelo qual tudo isso foi feito é deixado de lado. Você vai numa igreja e ouve falar de tudo, menos do Evangelho. Eu vi a frase que o Joel postou essa semana, não lembro se era Oswald Chambers ou Oswald Smith, e ele disse: a tarefa toda da igreja, total, é pregar todo o Evangelho a todo o mundo. Toda a tarefa da igreja é pregar o Evangelho. É engraçado porque um tempo atrás alguém me perguntou: você só vai pregar isso?
Eu estou num projeto aqui de ficar pregando evangelho, versículo, 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 versículo. Só vai pregar isso? Eu pensei, isso é tudo. E tudo que a gente precisa é o evangelho. Pois em Cristo Jesus temos supridas todas as nossas necessidades. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não contém o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. É como energia. Pode ser que a energia passe para um ventilador e ali o ventilador está girando. Aquilo ali não é o poder. Aquilo é uma manifestação do poder. E a mesma energia que se manifesta no ventilador girando, se manifesta no teclado saindo som, se manifesta na batedeira batendo, mas isso não é o poder de Deus. Isso é uma manifestação do poder de Deus. E o que acontece é que nós temos confundido o poder de Deus pela manifestação do poder de Deus. E a manifestação do poder de Deus é multiforme, acontece de maneira diferente, de acordo com o instrumento onde está sendo captado. Mas o poder de Deus está correndo ali. O poder de Deus está aqui. Você talvez não esteja sentindo uma manifestação do seu poder, mas o poder de Deus é o evangelho, a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem poder para transformar as nossas vidas. Sentindo ou não, vendo uma manifestação ou não, o poder de Deus está aqui, pois nós estamos lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante e cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir entre a alma e o espírito e trazer-nos vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Então nós vamos aprender hoje um pouquinho a respeito dessa simplicidade. Nós temos a história de um alto oficial do rei Herodes. No grego ali, irmãos, é como se fosse um mini-rei. A gente não sabe exatamente se ele era uma espécie de representante do rei numa certa região, ou se esse homem, ele era uma espécie de ministro do governo do rei Herodes. Mas o que a gente sabe é que esse homem era um cara poderoso. E por ser um cara poderoso, era um cara influente. E por ser um cara poderoso e influente, ele era um cara rico, um cara próspero. Um cara muitas vezes sábio, porque ninguém chega nessa alta posição sem uma imensa sabedoria. Nós temos aqui um cara que era poderoso, rico e muito sábio, mas que se deparou diante de um problema que ele não podia resolver. Entenda, irmãos, eu não estou falando mal do poder, muito menos falando mal de dinheiro, muito menos falando mal de sabedoria. Todas essas coisas humanas são necessárias e são poderosíssimas, são de grande influência. Quem acha que dinheiro não é problema, né? Alguém já disse, dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Dinheiro é um catalisador, dinheiro abre as portas. Com dinheiro você consegue guardar a sua família num ambiente mais seguro. Com dinheiro você consegue dar um pouco mais de conforto à sua casa. Com dinheiro você tem acesso à melhor educação. Com dinheiro você tem acesso aos melhores médicos, aos melhores alimentos. O dinheiro é uma ferramenta extraordinária. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro, mas o dinheiro em si não é problema. Mas tem coisa que o dinheiro não consegue resolver. O poder é ainda mais importante do que o dinheiro. Com o poder você tem acesso a situações, a pessoas, a oportunidades que muitas vezes sem o poder você não tem. Eu vi uma vez uma série da HBO, e ali tinha uma rainha sendo ameaçada por um grande homem rico da nação que ela governava, e ele chega diante dela e fala: olha, eu tenho muito dinheiro, e com dinheiro eu posso comprar isso, comprar aquilo e derrubar o teu reino. E ele começa a ameaçar a rainha com o seu dinheiro. Então a rainha vira para esse homem rico e está diante dos guardas e falam para eles assim: prendam-o, e os caras o prendem. Solte-o, e ele solta. Bota uma espada no pescoço dele, e eles botam. Então a rainha vira para o homem rico e fala: dinheiro é poder, não. Poder é poder. Com poder você tem acesso. Com a caneta da mão você consegue fazer muita coisa.
Quando eu fiz o concurso da Polícia Militar, não querendo prestar nenhuma acusação aqui, a nossa excelentíssima instituição do estado do Paraná, eu tinha alguns amigos de alto grau dentro do corpo de bombeiros da região, e eu me estudei muito para aquele concurso, e de repente veio a esposa desses graúdos, que era amiga da nossa família, e falou: Mateus, não perde tempo não, são apenas 22 vagas e elas já estão contadas ali, já está com a... E eu fiquei estudando, e no primeiro concurso que eu fiz, eu fiquei em primeiro lugar. E eles foram lá e cancelaram o concurso. Aí marcaram outro concurso, eu fiquei estudando, fiquei entre os 20 primeiros. E eu lembro até hoje que estava numa fila para fazer a prova física, e na minha frente estava o filho de um coronel, atrás de mim estava o filho de um capitão, e atrás, e era fila de colocação. E a mulher falou: Mateus, nem perca teu tempo, já está com carta marcada. E eu fui, fiz exercício, fiz 1 barra, 2 barras, 3 barras, tinha que fazer 3, fiz 8. Quando eu terminei, o cara falou assim: 0 barras, está eliminado. Eu falei: como assim eu fiz? Eu falei: então vai reclamar lá em cima. Então eu entendi que poder é poder. Quando a pessoa tem a caneta na mão, ela pode fazer muitas coisas, mas tem coisas que o poder não pode resolver, coisas que o poder humano não consegue resolver. Outra coisa que a gente aprende é que quando um homem chega nessa situação, ele tem muita sabedoria, e junto com essa sabedoria, não me entenda mal, vem um certo tipo de conceito prévio, para você não achar que eu estou falando de preconceito. Um homem sábio, ele sabe que para que ele tenha eficiência e resultado, seja o que ele for que se propõe a fazer, ele começa a ter certos preconceitos, e vai colocando esses preconceitos à vista para que ele tenha um resultado melhor. O nosso próprio cérebro faz isso. Eu estou aqui diante de dezenas de pessoas, então tem várias informações, pessoas de azul, verde, amarelo, mas o meu cérebro vai desligando isso. Ele vai desligando e vai só colocando aquilo que é de fato importante para mim prestar atenção. E o nosso cérebro faz isso, ele tem certos preconceitos para ter eficiência. E os homens poderosos sabem disso. Não estou falando de preconceito racial, xenofobia, estou falando de socialmente, situações. Eu, quando eu vendia apartamento na MRV, eu tinha um bom resultado de acordo com um conceito prévio que eu tinha. Uma vez fizeram uma grande missão no shopping Catuaí. A MRV gastou milhares de reais com um plantão, bem dentro do shopping, na frente das lojas americanas. Colocou 50 corretores ali e falaram para nós: abordem todo mundo que passar. E você ficava na fila, e você podia passar uma pessoa atender, ou passar a sua vez e escolher a hora que você queria atender. Então eu sentei na frente da americana e ficava sentado. Passava uma senhora de idade: Mateus, quer atender? Não, pode ir, pode ir. Passava um casal com 2, 3 filhos: quer atender, Mateus? Não, pode ir, pode ir. Passava uma pessoa de 35 anos de idade, com uma aparência que tinha um pouco mais de dinheiro: Mateus, você não vai atender? Não, pode ir, pode ir. Porque eu sabia, irmãos, que eu vendia um apartamento de 44 metros quadrados, de 2 quartos, que é menor do que esse palco aqui. E que alguém que para comprar um negócio desse e pagar por 30 anos, ele tem que estar no mínimo ser um jovem ou jovem casal de 18 a 34 anos, sem filho, com no máximo 1. Então esse preconceito me ajudava, porque eu não mexia o meu dedo enquanto eu não via um jovem casalzinho passando de mãozinha dada, com a cara e a aparência de quem compra o apartamento. Então quando eu vi um jovenzinho passando, eu falava: deixa eu atender agora. Atendia. Final do dia, os 50 corretores fizeram dezenas de atendimentos, e toda aquela equipe vendeu 5 apartamentos. Os 5 apartamentos quem vendeu fui eu, porque eu tive um certo preconceito. Mas acontece, irmãos, que isso é sabedoria humana. Isso é uma sabedoria limitada para coisas humanas. Mas existem certo tipo de coisa que a sabedoria limitada humana não consegue fazer. E é nessa hora que nós precisamos do sobrenatural, daquilo que vai acima dos nossos limites, da nossa razão, do nosso poder, da nossa influência, do nosso contato, do nosso dinheiro. E quando entra nesse ramo, irmãos,
só Deus pode fazer, e ele faz de maneira simples. Esse oficial do rei tinha poder, mas com toda a caneta na mão, ele não podia resolver o problema do seu filho que estava à beira da morte. Esse oficial do rei tinha dinheiro, e com certeza gastou o seu dinheiro para pagar os melhores médicos que havia em todo Israel. E com todo o dinheiro que ele tinha, assim como a mulher do fluxo de sangue, gastou tudo e não conseguiu resolver o seu problema. O seu filho ainda estava à beira da morte. O dinheiro resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Zaqueu tinha dinheiro até roubado, mas por ser um publicano não era aceito entre Israel, entre os irmãos israelitas. E por ser um israelita não era aceito entre os romanos. Então, como um publicano, tinha muito dinheiro, mas não tinha uma pessoa para sentar e comer com ele. Mas de repente chega Jesus e fala: Zaqueu, desce da árvore, hoje eu vou comer na sua casa. O dinheiro resolve muitas coisas, mas tem coisas que só Jesus pode resolver. E esse homem agora se depara diante de um complexo problema: abandonar a complexidade das suas ideias e abraçar uma coisa muito simples. Havia um tal de Nazareno. Você precisa entender o que é ser um Jesus de Nazaré. Havia um ditado dito lá em João capítulo 1, muito conhecido na época: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os nazarenos tinham o costume dos nazireus, diferentes dos israelitas. Eles deixavam o seu cabelo comprido, eles tinham um hábito alimentar esquisito, comiam as coisas diferentes. Era um povinho pobre, de um cantinho do mundo, de onde nada se valia. E esse homem poderoso, provavelmente um habitante de Jerusalém, com toda a pompa de ser um oficial do rei, tem que tomar uma decisão: vou abraçar a minha sabedoria, ou vou abrir mão daquilo que eu sei e receber aquilo que Jesus tem para mim? A sorte desse cara é que ele estava diante de uma casa de luto. E a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 2, que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se melhora o coração, e o coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Eclesiastes fala que quando nós estamos nos deparando com uma situação de luto, é naquele momento onde nós nos deparamos com a verdadeira sabedoria, porque ali nós nos deparamos com aquilo que é permanente, com aquilo que permanece, com aquilo que prevalece, hoje e eternamente. Eu tinha um amigo meu que tocava comigo na igreja batista, o nome dele era Andreas, um cara assim espetacular, mas como tecladista ele era meia boca, e ele tocava com cifra, botava a cifra assim na frente, e precisava da cifra, e às vezes, ventilador ligado, batia o ventilador, soprava a folhinha da cifra e ia embora. Aí ele pegava, se perdia toda, a música parava, tinha que ir lá no chão, pegar a cifra para o Andreas, parava a música no meio. E eu lembro que aquilo começou a me irritar. Eu falei: cara, pelo amor de Deus, estuda. As músicas da igreja é tudo simples, é 4 notas. É sol, mi menor, dó, lá menor, acabou. Decora isso, não é possível. E ele todo humilde: Mateus, me perdoa, me perdoa. Aí marcou um outro culto, ele foi tocar, bateu um vento, levou a folha embora. Era o meu melhor amigo, mas aquilo me irritou. Eu falei: cara, isso aqui não é um ministério de música, isso aqui é um ministério de cifrista. Não é possível, se não tem cifra você não toca. Toma vergonha na cara, irmão. Presta atenção, é 4 notas, sol, ré, mi menor, dó. E ele todo humilde: Mateus, me desculpa, na semana que vem eu vou melhorar. E de repente, irmãos, ele estava num dia chuvoso como esse, saindo do seu serviço, pegou o telefone e falou: Mateus, me encontra aí na frente da UEL, que eu já estou passando aí, vamos ver a roupa de vestido da minha noiva e da tua, porque a gente ia casar próximo. Ele pegou uma moto ali na 445, saiu de uma empresa ali de farmácia, de farmacêutica,
foi ultrapassar um carro, escorregou, entrou debaixo de um bitrem da Confepar e o seu corpo foi dividido em 3 pedaços. E quando ele parou ali, os seus pais eram missionários na África, os seus parentes eram cidadãos da Alemanha, e o seu irmão, jogador da seleção brasileira, estava na Rússia. Então a gente pegou o corpo dele, deixou no velório, e tivemos que esperar de 3 a 4 dias para todos os familiares chegarem. E eu lembro até hoje, irmãos, porque eu nunca conheci um cara mais manso e mais humilde do que o tal do Andrés. E eu fiquei 3 dias olhando para aquele cara morto ali, e pensando que a última coisa que eu disse para ele é: toma vergonha na sua cara, por causa da porcaria de uma cifra. Uma cifra. E eu briguei com meu melhor amigo por causa de uma porcaria de 3, 4 músicas que a gente tocava uma vez por semana. Então naquele momento eu vi que eu perdi muito de desfrutar de talvez o cara mais santo que eu conheci, por complexidades idiotas, por bobeiras idiotas. E chorei, e chorei, e chorei, e chorei amargamente, como não tinha chorado nem no velório do meu avô. Porque eu descobri no luto o que de fato importava na vida. É o amor, é o relacionamento, é a esperança, é a fé. Não é a porcaria de uma cifra. Quando Jesus veio no mundo não tinha nada disso não. A gente inventou isso aqui. A gente inventou isso aqui e se mata por causa disso aqui. Mas Jesus andava pelas ruas. A gente perde o sobrenatural de Deus porque cada dia espera um negocinho novo e diferente. O poder de Deus está na simplicidade. Aquele homem tinha uma decisão para tomar, mas não perdeu tempo. A minha sabedoria não me adiantou de nada. O meu poder não resolveu de nada. O meu dinheiro não resolve de nada. O meu filho está à beira da morte. Vou atrás do Nazareno. Vou atrás do Nazareno. Repare que ele chega com uma fé limitada, uma fé equivocada. Mas isso nunca é problema para Jesus. Ele encontra Nicodemos no capítulo 3 com a sua fé equivocada a respeito das grandezas e da religião, mas ele apresenta o evangelho para ele. No capítulo 4 encontra a mulher samaritana totalmente equivocada, discutindo nuances e minúcias a respeito de onde adorar, por causa de uma rixa de 500 anos atrás. E com toda a paciência do mundo, ele ensina a ela que Deus está procurando verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E agora você liga esse homem, com uma sabedoria e uma fé limitada, porque na cabeça dele Jesus precisava estar presente para o milagre acontecer. Ele chega para Jesus e fala: vem até a minha casa, vem aqui. Como se Jesus estivesse limitado à presença física, como se ele tivesse limitado o seu poder num certo raio de ação. E repare, irmãos, que ele fala uma frase, talvez em exortação, ou não, a multidão que cercou a sua volta, e fala: esse povo não vai crer se não vê sinais e maravilhas. Esse povo não vai crer. Será que eles estão esperando qual que é o novo espetáculo? Vamos lá na Batista ver um novo espetáculo. Vamos ver o que vai acontecer diferente. Vamos ver o que Jesus vai fazer agora. Será que vai levantar um morto? Ah, será que agora vai sair não sei o quê? Ah, agora vai acontecer aquilo. Ah, agora vai ser aquilo. E Jesus quebra a expectativa de todo mundo, como talvez quebrou a expectativa de você aqui, mas para trazer uma sabedoria que pode mudar a sua vida para todo sempre. Porque Deus é especialista em quebrar expectativas, assim como é especialista em cumprir a sua vontade boa, perfeita e agradável. Eu quero lembrar vocês de Naamã. Lembra de Naamã? Um leproso poderoso, cheio de poder, de influência, havia subjugado a nação inteira de Israel, era um general. E ele estava saindo ali com uma das escravas, servas de Israel, andando do seu lado. E ele foi andando com ela, e ela falou com toda humildade: ó meu Senhor, se você conhecesse o profeta de Deus que tem em Israel, essas lepras seriam dispersas do seu corpo. Ó, e Naamã tinha uma dúvida agora:
Será que eu vou me rebaixar a ponto de ir lá, naquele povinho, naquele lugarzinho que eu subjuguei para ouvir um tal de um profeta? E a serva insiste, e ele vai diante do tal do profeta de Israel. Agora olha que interessante, assim como eu e você viemos diante de Deus e nós criamos várias expectativas. A gente vai criando, como que Deus vai fazer? E você não quer só que Deus faça, você quer determinar como Ele faz. Você pede para Deus, ó Senhor, salva os meus familiares, mas você quer que salve os seus familiares do jeitinho que você pediu. Você quer ser usado por Deus para pregar o Evangelho, mas tem que ser do jeitinho que a tua cabeça imaginou. Você quer avançar nos negócios, mas tem que ser do jeitinho que a tua mentinha planejou. Mas Deus é ilimitado. Ele chega diante do profeta, e o profeta, talvez direcionado de Deus para quebrar o seu orgulho, nem sai do lugar. Manda o seu servo e diz: toma um banho 7 vezes, mergulho naquele rio sujo ali do Jordão, e você está curado. Repara no que o Naamã fala. Ele fala exatamente isso. Ora, que decepção! Imaginava eu que o profeta viria até mim, estenderia as suas mãos e curaria a sua lepra. Bom, você quer ser curado? Ou você quer determinar como ser curado? Eu sei os planos e pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O meio talvez não. O fim, mas o meio Deus quebra expectativas. E Naamã volta: eu achei que ia ser assim. Eu achei que a igreja batista ia fazer assim. Eu achei que meu ministério ia ser assim. Eu achei. Eu saí da engenharia civil, ouvi uma voz na minha cabeça: e você vai ser pastor. E eu saí correndo: acabou. E eu sonhei, e eu vi eu pregando para multidões. Eu vi eu pregando no estádio. Eu me vi pregando para um monte de gente. E eu gravei um CD. E eu já me vi cantando com o Davi Silva e com o Fernandinho, e grandes conferências, e eu sendo preletor. Passou 1 ano, 2 anos, cantava, ninguém gostava das minhas músicas, não dava mais oferta. Tive que arranjar um emprego, não tinha profissão. Aí vi um testemunho do Antônio Cirilo. Como eu gostava do Antônio Cirilo. Olha, um dia eu me vi na Europa pregando o Evangelho e me perguntei: por que eu estou pregando na Europa? Porque você só buscou a minha face. Eu vi aquele testemunho, cara, e pensei: agora é aí que está o segredo. Eu vou buscar a face do Senhor. E comecei a orar 7, 8 horas por dia, jejuando e orando, irmãos. Depois de 1 ano eu me vi na Europa, no Filtros Europa, instalando aquelas porcarias daqueles filtros para tentar ganhar R$850 por mês. E eu estava entrando num prédio, já contei 1000 vezes essa história, mas vou contar de novo, porque tem gente que não entende. Com uma camisa branca toda manchada de barro, num prédio da Gleba Palhano, e veio o cara que estudava comigo, o segundo da classe, porque eu era o primeiro. Mateus, o que você está fazendo? Virou um instalador? Você não saiu da faculdade para ser missionário, pastor? O meio não era como eu desejava. Não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5, não foi 6, não foi 7. Mas o fim Deus cumpre. Deus está cumprindo. Deus está começando a cumprir. Mas o meio, irmão, o meio nunca é como você quer. Então a serva disse para Naamã: é tão simples, é só mergulhar naquele rio. Mas aí vem a mente humana: mas na minha terra tem rios tão melhores. Se é para me banhar e me purificar, por que não tomo banho no rio tal ou no rio B? Lá é tão limpo, vou tomar banho nesse rio sujo. Mas é só observar, é só obedecer, é tão simples. Tinha um hino antigo que eu gosto de cantar: crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. É só obedecer. O segredo é a oração. Mas por que ninguém ora? Por que ninguém ora? Porque o
o simples fato de se ajoelhar e falar ali com um aparente vazio, leva-nos à total dependência de Deus. Agora o complicado, as estratégias humanas, ficar em pé, negociar, articular, vem do nosso esforço. As regras humanas, eu vou vestir tal roupa, eu vou falar de tal jeito, eu vou fazer tantas horas de oração. A performance humana, baseada na sabedoria humana, disfarçada numa pretensa humildade, esconde uma vaidade, um orgulho de quem não quer simplesmente depender de Deus. Dobrar o joelho, falar com o Senhor, levar a Ele as nossas ansiedades, acreditar que Ele está cuidando de nós e confiar nisso. Então Naamã decide seguir a orientação da sua humilde serva. Toma o banho. No terceiro mergulho ainda era leproso, no quarto mergulho ainda era leproso, mas no sétimo mergulho ele levantou completamente purificado. Porque o poder de Deus está na obediência simples do Evangelho do Senhor. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você reparar nessa passagem, olha como no versículo 49 e no versículo 50, como essa história se desenrolou. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Ele criou uma expectativa. Se o Messias vier até ele, se o Messias pegar na sua mão e falar: menino, levante, como aconteceu outrora, se o Messias cuspir no barro e botar ali na sua boca, eu não sei, talvez o Messias vai deitar em cima do morto igual Elias e vai orar por 7 vezes e soprar na boca dele e vai recitar. Talvez o Messias vai passar um manto em cima. Talvez o Messias vai soprar um fôlego de vida. E olha que Jesus responde a ele: vá, o seu filho vai viver. Acabou. Não teve calafrio, não teve arrepio, não teve sinal do céu, não teve fogo, não teve glória, não teve unção. Tinha a palavra. Agora repare na resposta do versículo 50 desse homem. O homem creu no quê? O homem creu na palavra de Jesus e discutiu, entrou em crise, ficou incomodado. Creu na palavra de Jesus e partiu. Fala que ele sentiu alguma coisa aí? Houve alguma testificação? Houve algum sinal miraculoso? Houve a palavra de Deus, simples e eficaz, e partiu. Quando chegou na sua casa, o menino estava vivo. Eu pergunto a você: você quer um milagre? Ou você quer controlar o milagreiro? Você quer o poder? Ou você quer a manifestação? Deus me trouxe nessa noite para falar de maneira simples que todas as respostas que você precisa e todas as suas necessidades estão supridas na palavra de Jesus. Jesus é a palavra. João capítulo 1 fala: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava no começo com Deus, e por meio da palavra tudo que foi feito se fez, pois disse Deus: haja luz. Essa é a palavra, e houve luz. Entre o que Deus diz e aquilo que acontece não tem interferência, não tem lag, não tem tempo, não tem nada de espera. Quando Deus fala, porque Ele chama aquilo que não é como se já fosse, e traz à existência aquilo que não existe, pelo poder da sua palavra. Então, se Ele falou que nós somos geração eleita, povo de propriedade adquirida do Senhor, eu acredito. Se Ele diz que eu sou sal da terra e luz do mundo, eu acredito. Se Ele diz que eu sou um filho de Deus, eu acredito. Leonardo Ravenhill falou assim no seu livro Por que Tarda o Avivamento, se não me engano, no capítulo 8, no capítulo 9, bem no começo, ele diz assim: vai chegar a hora onde uma pessoa muito simples, talvez burra, vai ler a palavra de Deus e vai acreditar. E depois desse dia,
todo um povo de teólogos e grandes pregadores serão envergonhados, pois o poder não está na sabedoria humana, o poder está na palavra de Deus. Eu pergunto a você, você acredita na palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus que você tem no seu coração guardado, que talvez você não viu alguma manifestação, alguma prova, mas que nessa noite pela fé você pode desfrutar? Eu fico meditando em várias palavras que me trazem conforto ao coração. João capítulo 14, o texto diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eu creio no que está escrito, por exemplo, em Salmos 40, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou os meus passos sobre uma rocha. Eu creio no que Jesus disse para Josué, numa manifestação, numa pré-encarnação. O anjo do Senhor aparece a Josué e fala: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não temas nem te espantes, pois o Senhor, o seu Deus, está contigo por onde quer que andares. Eu creio no que Jesus disse antes de subir ao céu: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Hoje é um dia, então eu creio, e Jesus está aqui, no dia bom, nos dias maus, pois a chuva cai para todos. No mundo tereis aflições, mas sabe o que eu creio? Que Jesus venceu o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É simples demais, né? Mas é a verdade. A vitória está na simplicidade da fé na palavra de Deus. Romanos 8:28, que eu gosto mais de dizer. Gosto de dizer porque eu sou um cara talvez muito azarado, sabe? Fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu faço um plano e acontece algo que eu não planejo e falo: isso é uma das coisas? Então todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu organizo uma estrutura e certas coisas não saem como eu planejei, pessoas falham comigo e eu lembro: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acordo, tento acertar e erro, me arrependo, lamento e penso: e agora? E agora? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu lembro do que Pedro me ensinou: lance sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Um dia uma pessoa muito simples vai acordar, acreditar na palavra de Deus e vai chocar o mundo. Eu tenho tentado ser esse cara simples. E a pergunta para você: você é essa pessoa simples que acredita na simples palavra de Deus? Pois é simples, mas ela é poderosa. É poderosa para fazer aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. É poderosa para fazer o que jamais imaginamos. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, para acabar, irmãos, quando eu reflito sobre a simplicidade do Evangelho e da Palavra de Deus, eu tenho duas coisas. Primeiro, um alerta. Um alerta para você nessa noite, sabe por quê? Talvez a resposta da sua grande oração já está diante dos seus olhos há muito tempo, mas você ainda não abraçou pela fé, por causa da simplicidade que estava diante de você. Tem gente perdendo o sobrenatural, porque está esperando o espetacular. Eu lembro que fui pregar em Curitiba, já contei 1 milhão de vezes, e eu vi uma voz simples: tem uma mulher estéril que quer ter um filho aí. E tem um versículo simples que fala que Deus faz da estéril alegre mães de filhos. A Renata pegou, botou a mão na barriga da mulher. Você crê nessa palavra? Ela falou: creio, em nome de Jesus. Fomos para casa. Eu não vi nenhum anjo, eu não vi nada, eu não senti nada.
Mas quando passou 3 meses, recebi a foto de um ultrassom. E eles falaram assim: é um menino, vai chamar Mateus. Porque o poder está na simplicidade. O poder está nas oportunidades simples. Está nas coisas pequenas. Ó, Mateus, tem só um lugarzinho para pregar lá. Bela Vista do Paraíso. Maravilha, irmão. Maravilha. Mas aquela igreja é tão histórica que ainda não deu certo. Ah, mas o histórico da palavra de Deus nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Deu 5, 6 meses, os caras já falaram: Mateus, vaza daí, volta para Londrina, volta para Londrina. Você não tem um plano de formar pastores? Tenho. Você não vai conseguir achar pastor aí em Bela Vista. Eu falei: já achei. Mas em Bela Vista, você achou quantos? 1, 2? Ah, no primeiro ano, pelo menos uns 10. Em Bela Vista? Pode vir alguma coisa boa de Bela Vista? Ah, vai vir coisas espetaculares. Sabe por quê? Porque ninguém dá nada, então a glória vai ser toda de Deus. E aquilo que eu sonhava lá atrás, irmãos, agora está acontecendo, porque eu estou respondendo coisas simples. Onde estive em Porecatu, que é um lugar mais simples que Bela Vista, Porecatu, que só tinha uma usina e acabou. Encontrei um cara ontem, um dos caras mais influentes da nação, do Brasil, e ficou fazendo lá. Conversei com o cara, ele falou: olha, eu vou te promover agora para sair treinando no Brasil inteiro. Então conte comigo, pega o meu telefone. E aquele meu sonho lá atrás está começando a vislumbrar. Sabe onde, irmãos? Em Bela Vista, em Porecatu. Preste atenção, talvez o seu milagre está acontecendo aqui, nessa igrejinha simples, com esse pastorzinho simples, que nem sabe se vestir direito, com essas palavras simples, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, e Ele fará de tal forma onde apenas Ele receberá toda a tua glória. E o fato de Deus usar as coisas simples, além de me fazer um alerta, me traz um consolo, porque se Deus usa o simples, então tem chance para mim. Se Deus usa o simples, então tem chance para você. Essa semana eu fiz uma simples oração na frente da casa de uma irmã. Ela sabe quem é. E passei na frente da casa dela e senti um impulso simples: ore por ela para que ela seja uma pregadora do Evangelho. Eu falei: essa irmã? Senhor, em nome de Jesus, que ela venha ganhar esse bairro inteiro, a sua família, para a honra e glória do teu santo nome. Estava caminhando, sabe o que eu senti? Falta de ar, calor, suor. Quinta-feira o Kaique veio aqui num culto simples, só tinha eu tocando um violão simples, fez uma mensagem simples. Acabou o culto, essa simples senhora veio até mim, depois de uma oração simples, e falou: eu não quero viver mais para mim mesmo, eu quero viver para pregar o Evangelho do Senhor. Mas eu não sei falar. E eu disse para ela: Deus usa as pessoas simples para anunciar de maneira simples o Evangelho simples e mais poderoso e eficaz. Deus vai levantar pessoas simples dessa cidade, pessoas simples dessa igreja, e vai fazer de maneira simples com que o nome de Deus seja glorificado aqui nessa região, no Paraná, e pasmem vocês, talvez até no Brasil, porque o pessoal está falando lá em Londrina, o pessoal está falando lá em Curitiba, o pessoal está falando lá no Rio de Janeiro, que tem um povo simples em Bela Vista do Paraíso, que Ele está levantando para impactar essa nação, e vai ser simples, mas vai ser poderoso para a glória de Deus. Eu quero que você se coloque de pé agora, e eu quero que você medite. Qual é a simples palavra que você tem guardado no seu coração de Deus, mas que você tem tido dificuldade para crer, pois não tem visto, ouvido ou sentido nada? Qual é a palavra? Talvez seja aquela que a Renata abriu o culto: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Talvez seja aquela dita em Êxodo: eu sou o Senhor que te sara. Talvez seja aquela escrita em Isaías: pois pelas suas pisaduras nós somos sarados. Talvez seja de Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
e acharás descanso para a vossa alma. Qual é a palavra que você precisa guardar no seu coração nessa noite? Guardarei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muita paz, em hebraico, Rabi Shalom. Shalom significa paz, alegria, plenitude, bem-estar, saúde, prosperidade. Muita paz tem aqueles que amam a sua lei, para eles não há tropeço. Deus está à procura de amigos. Vós sois os meus amigos se fizer o que eu mando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece o que Cristo mandar. Eu não estou falando que Deus não faz nada espetacular, nem espetaculoso. Eu creio na manifestação do poder de Deus, mas as grandes coisas estão reservadas aos simples e às coisas simples desse mundo. Talvez essa seja a noite onde você vai guardar e crer que a sua família será salva, e você pode chegar na sua casa e encontrar o seu filho clamando e chorando e se entregando ao Senhor. Talvez você tenha que crer na palavra que está em João: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda imundícia. Talvez lhe falte crer nessa palavra, e quando você menos perceber, esse pecado que você tem lutado há quanto tempo, você terá sido libertado. Por quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos retornar à fé, à simples palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, e Ele fará as coisas dessa maneira para que só reste a glória a Ele. Talvez você tenha que crer que Jesus está contigo todos os dias da sua vida. Talvez você tenha que crer que Ele te enviou para fazer discípulos por todo o mundo, ensinando-as a guardar tudo o que Ele tem ordenado. Talvez você foi chamado como Jeremias desde o ventre da sua mãe, para as missões, para as nações, para proclamar o Evangelho, mas está esperando uma confirmação. Não existe confirmação para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a confirmação. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Não peça a prova de Deus, pois a fé é a prova das coisas que não vemos. Pois se vemos, não é fé; se sentimos, não é fé; mas se cremos, bem-aventurados que não viram, mas creram, porque deles é o reino dos céus. Eu peço ao autor e consumador da nossa fé, que faça com que você creia, porque apenas uma pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderá nos dar poder a dizer a montes de problemas, que se movam e se lancem no mar, e assim se farão. Deus é simples, Ele ama os simples, e o poder de Deus está na simplicidade. O poder de Deus está na simplicidade. Vou te dar último princípio simples para alcançar a vitória, aproveitando que Deus direcionou a Renata para abrir de maneira muito simples o nosso culto hoje. Quando Paulo estava na prisão, o texto diz que ele começou a adorar o Senhor, pois ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia fala: quer ser cheio do Espírito Santo? Sempre deem graças a Deus por todas as coisas, louvando, salmodiando e cantando cânticos e hinos espirituais, e se sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Jesus disse que não poderíamos sair de Jerusalém até que fôssemos revestidos de poder. Você quer ser cheio do poder de Deus? Eu quero convidar você a terminar essa noite glorificando o nome dEle. Uma vez eu aprendi, eu falei com o Rui uma vez, o Espírito Santo tem uma função apenas na igreja: glorificar o nome de Jesus.
Ele convence-nos da justiça, do pecado, do juízo, Ele nos guia, mas Ele exalta o ambiente, o lugar e a pessoa que glorifica o nome do Senhor. Por isso eu creio na adoração que exalta Ele. Essa é a adoração que vai ter no céu. Nós precisamos adorar a Deus de maneira simples, mas em espírito e em verdade. E enquanto nós adoramos ao Senhor, as cadeias vão ser quebradas na sua vida em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos a Deus, os cegos passarão a ver. Enquanto nós adoramos a Deus, os surdos passarão a ouvir a voz do Senhor. Enquanto nós adoramos a Deus, aqueles que estão aprisionados no pecado, no orgulho, na vaidade, no ego, nas próprias vãs filosofias serão libertados nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você veja, talvez não, mas o mundo sobrenatural é mais real do que eu e você. Glorifica o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aquele que por você morreu e ressuscitou. Você não estava lá para ver Ele morrendo, você não estava lá para ver Ele ressuscitando, mas há algo que testifica no seu coração. Creia e será salvo. Creia e você viverá aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram.